Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo dessa série sobre a filosofia quadrante. E não deixa de ser um curso básico de filosofia. Enfim, no último vídeo nós começamos a penetrar campos metafísicos, ou campo da metafísica. E eu abordei um quadrante aristotélico, fazendo uma pergunta básica: o que o metafísico, o que a metafísica, ou seja, a filosofia primeira, o que ela busca? Eu desenvolvi um quadrante aí, trabalhando 4 aspectos importantes, que seria o rastreio, a pesca, a procura e a vistoria. Anderson, eu não sei o que é isso. Vá ao vídeo 2, aula 2, lá eu abordo esse quadrante. E eu quero continuar a dar continuidade à questão metafísica. E um ponto importante na metafísica é que tanto Aristóteles quanto o grande Platão, ambos são importantes para a metafísica. Apesar de abordar a metafísica numa perspectiva mais platônica, por causa das influências ferrerianas que eu tenho, isso não retira o peso filosófico metafísico do grande Aristóteles. Sabemos que no livro de Gênesis nós vamos encontrar lá os patriarcas. Entre eles temos o grande Jacó. Jacó, dentro de uma passagem bíblica, dessa linguagem mitopoética extraordinária, nos ensinando princípios teologais imprescindíveis, nós vamos encontrar dentro do texto bíblico de Gênesis uma narrativa da escada. A simbólica da escada é importantíssima dentro da metafísica, aplicando-a no pensamento de Platão e Aristóteles. Por quê? A escada, ela possui 2 movimentos, o descensional e o ascensional. Quando nós fazemos metafísica a partir do princípio aristotélico, nós iremos subir a escada. Então, eu olho do fato, eu olho para o fato, melhor dizendo, e subo a escada para tentar atingir os níveis universais do ser. Ou seja, eu observo o ente enquanto dimensão onticizada, e onticizada vem de ôntico, gente. Então eu olho para esse ente enquanto perspectiva acatamental, onde eu direciono a realidade que se apresenta aí na primeira. E essa realidade pré-doada, pré-teórica, que se apresenta aí acatamentativamente quanto forma próter na primeira, é muito importante na perspectiva aristotélica, porque eu observo esse fato, e ao observar o fato, eu subo a escada buscando os níveis universais. Então, a perspectiva aristotélica tende a olhar para o mundo a priori e tenta trazer essa universalidade on-top ou top-on para esse mundo sensível. Claro, na perspectiva platônica isso também acontece, mas tem um conceito intermediário, que é o conceito de meteses, como já falei. O conceito de meteses é muito importante. Platão, ele prega a ideia do mundo das ideias. Isso não significa que não há um participar. Há uma meteses, há uma participação. E essa participação é analisada por meio do símbolo e do simbolizante ou simbolizado. Eu vou falar isso daqui a pouco, usando aí o tratado de simbólica do nosso grande filósofo Mário Ferreira dos Santos. Então,
A escada de Jacó, que está descrita no livro de Gênesis, é muito importante porque a gente pode aplicar o pensamento platônico e aristotélico na escada de Jacó. Então, analisando essas vias simbólicas, o pensamento aristotélico parte do fato e sobe a escada. E o pensamento platônico, ao contrário, não necessariamente parte do fato, mas parte da nous. E ficou conhecido como o mundo das ideias. Esse mundo das ideias é a nous enquanto infinita potência ativa e infinita potência passiva. Não existe uma dualidade, como o Mário já nos ensinou, entre a infinita potência passiva e a infinita potência ativa. Ou seja, a infinita potência passiva, a meontologia, né, o meon, o não ser, diz respeito o antes, vamos dizer assim, né, da criação. Eu vou usar essas categorias aqui, não são linguisticamente falando e filosoficamente falando, não são precisas, mas porque trabalhar tempo antes do tempo é simplesmente uma impossibilidade. Mas para compreender, eu vou usar essas expressões para você entender, porque é uma questão muito abstrata. Então, antes de tudo ser, tudo estava na mente de Deus. É o tema da meontologia. Então, interpretando, isso não é nada novo, né? Na história da filosofia, muitos filósofos já fizeram isso. Mas interpretando Platão aos modos cristãos, o mundo das ideias é a nous, a qual o Plotino aborda no seu pensamento filosófico neoplatônico. Ou seja, entenda ali numa perspectiva cristã trinitariana. Porque dentro da Trindade temos a singularidade do Pai, a singularidade do Filho, a singularidade do Espírito. Por isso somos monoteístas. É um dançar, é a dança pericorese do Pai, do Filho e do Espírito. É o amado, é o amante e o amando. É um tema bem importante. Certa feita perguntaram para Agostinho, só abrir um parênteses aqui. Certa feita perguntaram para Agostinho o que Deus estava fazendo antes de criar tudo. Essa é uma pergunta meontológica. O que Deus estava fazendo antes de criar tudo? Ou seja, antes da realidade sair da infinita potência passiva e assumir ato substancial, claro, com formalidade, porque numenicamente falando, conceito kantiano, né? A coisa em si aí fora, aquilo que o Husserl vai chamar de noema, sem a noesis do eu, da consciência intencional, ela possui um sínodo de uma vez só. A ideia de proto e delta que eu aplico na teoria do acatamento não faz sentido aqui. Então, isola lá o eu outro, a realidade substancial, ela possui um sínodo de uma vez só. Não existe um próton e um tetra. Então, é morfé e rilé de uma vez só na substancialidade da coisa criada por Deus enquanto ato. Então, antes de Deus criar, fechando agora parênteses, antes de Deus criar esse ato substancial, tudo existia na nous, enquanto potência passiva ou infinita potência passiva, para usar o linguajar ferreriano. Anderson, onde nós podemos encontrar essa ideia de infinita potência passiva? Pega o livro Filosofia Concreta, eu não me recordo agora as teses, mas nas teses, são várias teses, se eu não me engano, são mais de 200 teses, não me recordo o número exato, mas são mais de 200 teses. Então, é fácil achar essas teses, só aí você ir no capítulo, o tema do Meon, no livro Filosofia Concreta, que você vai achar essas teses, onde o Mário vai abordar essa perspectiva da infinita potência passiva. Então, a infinita potência passiva diz respeito à criação antes de assumir ato. Vamos usar novamente a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes disso, o que Deus estava fazendo? Aí vem a pergunta agostiniana, o que Deus fazia antes de criar tudo? Agostinho, trabalhando a perspectiva do Mysterium Tremendum, ou Tremendum Mysterium, ele responde dizendo, criando um inferno para quem faz esse tipo de pergunta. A resposta dele foi bem sábia. Mas eu sou ousado aqui e tento responder essa pergunta. Claro, sem querer esgotar. Tô pegando café aqui, viu, gente?
sem querer esgotar na verdade, sem querer adentrar no mistério da Trindade, ontologicamente falando. Quem somos nós? Somos apenas seres humanos imperfeitos. Lembra-te que és pó. Então, antes de Deus criar tudo, enquanto infinita potência passiva, porque ele tem o poder de fazer, essa ideia de que Deus pode fazer tudo não é correta, porque Deus não pode ser da negação. Não tem como. É outro parênteses que eu estou abrindo aqui. Porque muita gente diz, Deus pode fazer tudo. Não, Deus não pode criar coisas ilógicas. Já viu aquela ideia? Se Deus pode fazer tudo, então ele pode criar uma pedra que nem ele pode levantá-la. Isso é uma incoerência lógica, e Deus é o Logos. O Logos significa o ser lógico. Um cara que me ensina muito isso é o teólogo e filósofo protestante agostiniano, presbiteriano Gordon Clark. Deus é um ser lógico, então ele não pode fazer tudo, ele não pode ser da negação. Em Deus só existe uma positividade da afirmação. Em Deus só há afirmações. Em Deus não existe negação. Toda negação atribuída a Deus é passiva, gente. Por exemplo, quando eu digo Deus não é mau, isso é uma negação. É uma negação que não faz parte da sua essencialidade ontológica. Então não se ativa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então não tem como atribuir negações a Deus no sentido ativo. Só atribuímos passivamente, como eu acabei de falar. Deus não é mau, Deus não peca, Deus não mente. Eu posso aqui enumerar várias e várias coisas que o ser humano faz enquanto atividade, enquanto ativo, mas Deus não possui essas negatividades enquanto atividade, enquanto ativo. É tudo passivo. Vamos dizer, é tudo de fora. É tudo feito de fora. Por nós, mentes racionais. Enfim, então sendo Deus um ser totalmente da positividade e da afirmação, por isso que a filosofia do Mário é uma filosofia da positividade, a filosofia que leva em consideração o cristianismo e a teontologia do cristianismo. Mário, se eu não me engano, acho que o Mário era ou se tornou católico no final da vida. Eu não conheço tão bem a biografia do Mário. Quando ele diz que a filosofia dele é a filosofia da afirmação, a filosofia concreta, está em pleno acordo com o cristianismo. A filosofia do Mário é uma filosofia que pega as positividades do cristianismo. Isso é bem interessante. E claro, ele é um filósofo também universal, no sentido de captar as verdades universais. Então toda vez que ele viu uma verdade, ele captava para si, porque toda verdade é verdade de Deus. E eu posso explicar isso aqui como protestante usando a perspectiva da graça comum. Ou seja, Deus pode usar qualquer um, qualquer religião. Claro, por exemplo, eu não vou aceitar uma pessoa de outra religião. Eu sou cristão, protestante, e não vou aceitar um conselho sobre questões dogmáticas, teológicas, mas eu posso muito bem aprender, por exemplo, com um hinduísta, com um budista, com um muçulmano e assim sucessivamente, e captar as verdades e trazê-la para a realidade, tá entendendo? Então tem uma galera aí que fala, a gente não pode dialogar. Pode sim, isso aí você entender a ideia de revelação especial e revelação geral. Fecha parêntese, voltamos para o tema. Então, platonicamente, sabemos que o mundo das ideias é essa nous. E é a partir da nous, dessa onipotência divina, enquanto inteligência, como nos diz o Plantino, esse uno, que cristianizantemente falando é o monoternitatismo, né? Porque somos monoteístas e acreditamos na Trindade.
é um paradoxo absurdista. Creio porque é absurdo. É absurdo porque creio. Então, dito isso, o modo de fazer metafísica platônica é um modo bem mais próximo do cristianismo, porque partimos da ideia de que Deus possui inteligência divina, mundo das ideias, nous, e ele opera no mundo. A ideia de operandi mundi, a operação de Deus no mundo, diz respeito ao princípio de emanação. Aí na filosofia quadrante, eu vou voltar isso em algum vídeo aí, na filosofia quadrante eu vou usar a ideia de que esse Deus totalmente outro, como diria o Karl Barth, é o transcendente, incognoscível. Toda a cognoscibilidade de Deus se dá na imagem do Filho. Por isso que é tão importante a analogia do ser, ou a analogia índice, né? Então Deus não é um ser que fica preso no incognoscível. Ele se cognoscibilizou-se na imagem do Filho. Enfim, não vou entrar nessa questão teológica, mas esse é um ponto importantíssimo. Então, eu trabalho a ideia do transcendente incognoscível, que transcendentizou-se. Transcendentizou-se enquanto operandi mundi, para usar o Plutino novamente. Essa operandi mundi é a operação de Deus no mundo, ou seja, é Deus emanando e criando a realidade com seus vestígios ontotrinitatis. Eu uso essa ideia na filosofia quadrante, partindo da tradição do São Boaventura e do Agostinho também, né? O livro da Trindade. Essa tradição é muito importante para mim. Então, quando nós abordamos essa ideia de descer a escada e não subir ao modo aristotélico, mas ao modo platônico, descer a escada a partir da nous, dessa inteligência divina, o tema novamente da minha ontologia vai aparecer. E aqui a escada de Jacó é extraordinária. Então temos que usar os dois modos. Eu acho isso uma incoerência, uma burrice, e vários filósofos já fizeram isso. Eu não vou entrar nesse tema aqui agora, mas o próprio Mário também. Ficar escolhendo, eu sou aristotélico, eu sou platônico. Sou platônico, eu sou aristotélico. Eu, como cristão protestante que assumo o princípio da graça comum, eu vou beber tanto de Platão e dos filósofos platônicos, quanto de Aristóteles e dos filósofos aristotélicos. Não por acaso, que eu uso tanto o Mário quanto o Olavo de Carvalho. O Mário como platônico e o Olavo de Carvalho como aristotélico. Na filosofia quadrante. Por quê? Porque quando eu olho para o Mário, eu olho para o Mário como platônico que está descendo a escada. Vindo do mundo das ideias e descendo a escada até o mundo fático. E quando eu olho para o Olavo, eu vejo o Olavo analisando o mundo fático, e ele fez muito isso. Só você observar o impacto dele na cultura brasileira e até no mundo, né? Ele analisa o fato e sobe. E tenta subir essa escada. Claro, o Olavo não chegou a construir uma metafísica no sentido sistemático. Mas ele pensa metafisicamente. Ele tem influências metafísicas, por exemplo, o Louis Lavelle. O Louis Lavelle é muito importante para o Olavo de Carvalho. Então o Olavo ele sobe essa escada de Jacó. Então o Mário e o Olavo acabam se encontrando. Então o símbolo da escada é muito importante para a gente trabalhar essa perspectiva platônica e aristotélica. E não escolher um em detrimento do outro. Pelo contrário, eu escolho. Eu tenho uma predileção mais platônica, mas isso não anula eu abraçar as positividades aristotélicas. Tá entendendo? Então, uma boa metafísica, gente, não pode jamais abandonar a arte platônica aristotélica de fazer metafísica. Claro, de ontologizar a realidade. Então, quando eu olho para a arte de fazer metafísica a partir da perspectiva platônica, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o princípio da contemplação. Porque se eu estou partindo da nous, do um primordial, porque, veja, o filósofo, isso é extraordinário. Deus nos deu, por meio da sua graça, capacidades de captar aquilo que ele criou ontologicamente. Isso é um milagre. É um milagre.
a epistemologia da iluminação, ou a teoria da iluminação do Agostinho, faz todo sentido, é um milagre. Como um filósofo pode captar verdades ontológicas que Deus criou para estruturar o mundo ôntico? Isso é um milagre. Tá entendendo? Então, de fato, aqui o Platão é muito importante, porque quando a gente desce a escada de Jacó até o mundo fático, por meio da participação, meteses, e aí tem toda a dimensão simbólica, nessa dimensão platônica da meteses, quando a gente desce essa escada, a gente desce, que a gente capturou, vamos dizer assim, né? A gente captou, não criou, nós não criamos nada ontologicamente falando, a gente apenas capta aquilo que Deus criou. A gente desce com as leis, vou usar aqui simbolicamente, né? Com as leis ontológicas sobre as nossas mãos. E a partir disso podemos compreender toda a beleza multiforme da realidade. E veja, todo sistema metafísico que possui leis universais, ontologicamente falando, ela trabalha dentro de uma unidade, uma multiformidade. Por exemplo, quando vou pegar aqui esse cachimbo. Eu tô com o cachimbo aqui nas mãos. Esse cachimbo, usando aí a minha teoria da tripartição do ser, ele é um artefato cultural, feito de madeira, ou seja, necessitou do serente biologista. E o homem foi, modelou e criou um artefato cultural chamado cachimbo. Esse cachimbo possui, como dirá o Mário, usando a década dialética, né, possui uma unidade sensível no mundo fático, pré-teórica, pré-doada, e o acatamento à forma desse cachimbo. Quando a minha consciência intencional vai até fenomenologicamente a realidade do cachimbo, extramentibus, eu percebo o cachimbo enquanto forma fora. E esse cachimbo enquanto forma fora, usando apenas o lado da minha razão homogênea, onde eu homogeneizo o cachimbo e percebo de uma vez só, enquanto dimensão quantitativa, na sua totalidade geral, na sua estrutura total, acatamental, cachimbo, percebo esse cachimbo, e posso nomear esse cachimbo e chamá-lo de cachimbo, dentro dessa relação fenomenológica, eu, cachimbo, cachimbo e eu. Eu, quando compreendo o que é metafísica, posso perceber que existe leis universais que levantam esse cachimbo oriundo, de modo criacional, do Deus totalmente outro, que os filósofos captaram. Então, por exemplo, o cachimbo ele pode ser refratado a partir das categorias aristotélicas. Eu posso analisar esse cachimbo nas 10 categorias aristotélicas. Ou eu posso analisar esse cachimbo a partir da década sagrada. Esse cachimbo possui ontologicamente uma lei chamada lei da unidade, que levanta a onticidade desse cachimbo enquanto estruturação base ontológica. Lei da unidade. Além da lei da unidade, tem oposição. A lei da oposição está refratada de modo, vamos dizer, eu vou usar um conceito do Russell, de modo irreal. Irreal não no sentido de eu vou pegar na lei da unidade ou na lei da oposição. São essências. É a essência. É a essência, como dirá o Russell, eidética. Então, lei da unidade, lei da oposição. Existe uma lei da relação que estrutura esse cachimbo. Lei da reciprocidade. Lei da forma fora, ou lei da forma. E assim, sucessivamente, até chegar na lei denária. A lei do 10. Que, de modo último, esse cachimbo só é porque existe um voltar ao ser transcendente. Se esse cachimbo existe, só existe porque há um bem supremo. Tudo que existe na realidade, que é belo e sublime, só é por causa dos vestígios ontotrinitatis. Então veja, ao analisar platonicamente a metafísica, essa arte de fazer metafísica, eu encontro o quê? Eu encontro a contemplação. Então, a perspectiva de descer a escada de Jacó, sair da nous com as leis universais nas mãos e olhar para um mundo fatídico,
o abrir os olhos fenomenologicamente e perceber a realidade, porque aqui está o ponto. A filosofia é isso, é a realidade. Esqueça, a gente não estude filosofia preocupada em ser especialista no pensamento de Aristóteles, de Platão, de Mário Ferreira dos Santos, de Doiver, de Kant, de Russell, de Descartes, de São Tomás de Aquino. Esses filósofos, eles são como óculos. Quando você tem problemas nas vistas, o que você faz? Você vai até o médico, ele vai te passar toda a receita e você vai comprar um óculos para você melhorar a visão. Essa analogia é bem interessante e ela traz a verdade. E aí você coloca o óculos para você analisar a realidade e ver as coisas de modo mais claro. Essa analogia se aplica aos filósofos. Então, quando eu coloco o óculos de Platão, de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, de Agostinho, de Plantino, de Mário Ferreira dos Santos, de Russell, de Olavo de Carvalho, de vários e vários outros filósofos, eu não estou preocupado em tirar os óculos do meu rosto e ficar analisando o óculos, não. Claro, vai ter um momento que eu vou ter que analisar o óculos, mas se eu analiso o óculos sem colocá-lo no rosto para olhar para a realidade e perceber a realidade a partir daquele óculos, de nada vale estudar filosofia, gente. Então o ponto é isso, você coloca o óculos do Olavo de Carvalho, da filosofia que o Olavo de Carvalho produziu, para você analisar a realidade, não a filosofia do Olavo. A filosofia do Olavo é um nada perto da realidade. A filosofia do Mário é um nada perto da realidade. A filosofia do Russell, do Platão, do Aristóteles é um nada perto da realidade. Por quê? Porque a realidade foi criada por um Deus onipotente. Como eu já falei, nenhum sistema de filosofia esgotou, esgotará a realidade. É um nada, é uma migalha. Eu já falei isso, junte todas as verdades na história do pensamento filosófico perto do primeiro princípio quadrante, o Deus Trino, é um nada, gente. É um nada. Por isso que eu assumo o lema da filosofia quadrante. Filosofar é ação de submissão. Quando eu coloco um óculos de um determinado filósofo e olho para a realidade, o que eu tenho que entender? A priori, logo de início, a gênese, que a realidade é muito mais superior. Eu já falei isso aqui várias vezes. Pegue qualquer artefato, qualquer coisa que está na sua frente aí agora. Tente esgotar os acidentes. Quando eu digo acidentes, eu digo no sentido aristotélico. Tente esgotar os acidentes dessa coisa que você está nas suas mãos ou que você está observando aí agora. Pare de escutar esse áudio. Isso é um exercício que eu fiz para alguns alunos quando eu dei um curso. Pegue qualquer coisa, coloque sobre você, coloque sobre as suas mãos. Ah, pode ser a cama. Eu tô aqui na minha cama. Use a cama. Ah, eu tô tomando um café, tô com a xícara. Use a xícara. Tô lendo um livro agora. Ah, eu tô olhando pra televisão, te ouvindo, Anderson. Use a televisão. Na verdade, eu tô com o celular, no celular. E tente esgotar os acidentes desse artefato, dessa coisa que patentei assim na sua frente aí agora. É impossível você esgotar. Então, todo o conhecimento filosófico apodídico, que são verdades universais, que durará para todo sempre, é um nada. Então, por isso que sempre existirá filosofia, porque nenhum filósofo esgotará a realidade. Nenhum filósofo vai chegar assim, ó, eu, bambambam da filosofia, eu descobri todas as verdades da realidade, não preciso descobrir mais nada. Nenhum. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é olhar para a realidade e é captar tudo aquilo que os filósofos já captaram. O Olavo nos ensinou isso, né? O estado da questão, o status questiones. Captar tudo aquilo que foi captado. Porque isso é uma obrigação. Perceber as verdades que já foram captadas na história do pensamento filosófico. E não virar um especialista em textos. Um burocrata textual. Um reducionismo da filologia. Não. Filosofia não é filologia, não, gente. É apenas um pedaço. O Olavo nos ensina isso no seu método filosófico, né? Os aspectos do método filosófico. Analisar um texto filosófico é apenas uma parte, pequena parte, nos estudos filosóficos. Então, quando
eu vou estudar filosofia, eu não vou estudar textos. Você não estuda textos, você estuda a realidade. Então toda vez que eu pego um filósofo, eu estou olhando para aquele filósofo, estou tentando ver se aquilo que ele está escrevendo e dizendo concretiza-se na realidade. Por exemplo, eu peguei o livro do Mário, Filosofia Concreta, e abri lá a primeira tese da filosofia concreta. Alguma coisa há. Essa tese está refratada na realidade. Essa tese salta do livro. Então, um filósofo de verdade, quando ele escreve uma verdade filosófica, aquela verdade não fica presa no texto. Ela salta para a realidade que te cerca. Tá entendendo? Então, isso é um ponto muito importante. Então, voltando, a arte de fazer metafísica platonicamente falando é uma arte de contemplação. Eu contemplo a realidade. E a arte de fazer metafísica aos moldos aristotélicos é a arte de metodologizar, sistematizar aquilo que eu olhei, eu observei um fato, observei a dimensão fática e fui subindo a escada, sempre observando a dimensão fática até chegar em leis universais. Um colega meu já disse isso, e é verdade. É mais difícil filosofar a partir dos modos aristotélicos. É muito mais difícil, muito mais difícil. Muito mais difícil, porque você subir a escada, você pega um fato, pega uma coisa e vai subir na escada analisando aquele fato, subindo na escada analisando aquele fato, tentando chegar nos universais, vamos dizer assim, né? Então é muito mais difícil. Já aos modos platônicos, eu não diria que é mais fácil, eu não vou dizer isso, mas não é tão complexo, porque aos modos platônicos você está contemplando, o tempo todo contemplando a realidade por meio daquilo que você captou da nous divina. Ou captou na nous, eu vou usar justamente isso aqui, na nous, você estava na nous. O filósofo foi na nous do Deus totalmente outro. Deus iluminou ele, teoria da iluminação, Agostinho. Enquanto milagre, ele capta verdades ontológicas universais e desce a escada. Então a escada de Jacó é extraordinária. Então, uma metafísica não pode jamais abandonar a arte de contemplar a realidade platonicamente e metodologizar a realidade aristotelicamente. É por isso que o Paul Tillich foi um filósofo e teólogo protestante muito bom. Apesar dele cair alguns princípios heterodoxos, isso não anula ele enquanto filósofo. Filósofo de primeira linha. O grande Plontino, ou melhor, o grande Paul Tillich, ele vai trabalhar um conceito bem interessante usando esses dois aspectos do platonismo e do aristotelismo, que é a ideia do eros filosófico. Ou seja, de modo contemplativo e metodologizante, temos que ter sobre o nosso eu total, eu ia dizer sobre a nossa razão, mas sobre o nosso eu total, um eros filosófico, ou seja, uma paixão deve estar embutida no eu. Uma paixão deve estar refratada no eu. Ou seja, ele vai dizer, o Paul Tillich, o eros filosófico é a paixão por uma verdade que esteja aberta à abordagem geral, aberta e comunicável. Então, se eu busco rastrear, pescar, procurar e vistoriar metafisicamente o mundo das coisas, devo, de modo platônico aristotélico, fazer isso de modo erótico, o eros. Por isso que você se espanta. Se espantar com o mundo. O homem moderno perdeu isso. O homem moderno não se espanta mais. Você se espanta? Você que está ouvindo esse áudio aí no YouTube, você se espanta?
Ou o mundo moderno te cegou, te cauterizou? Você se espanta quando você observa o mundo das coisas? Tem o exercício que o Olavo me ensinou, e ensinou seus alunos, claro, né? Que é deitar no chão. No chão mesmo. No chão de barro, terra, um gramado, etc. E perceber-se, se perceber, vamos dizer assim, no mundo. Se perceber na realidade. É quase um exercício transcendental. Não sei se vocês já fizeram isso. Faça. Deite no chão. Em especial no chão de terra ou com aspectos bióticos, num gramado, numa grama. E fique ali alguns minutos olhando para o céu com seu corpo entregue à terra. E perceba como você está diante do mundo e o seu eu está no mundo. Esse exercício é extraordinário porque traz à tona, de modo tônico, aquilo que o Paul Tillich vai chamar de eros filosófico. É contemplar. Aí vem a ideia do Olavo, né? Da contemplação amorosa. Deixar a coisa ser de modo submisso. Deixar a realidade reinar sobre o seu eu. Não impor nada de modo ativo. Então eu quero. É um querer meu. Não vou impor nada à realidade. Vou deixá-la ser. E vou deixá-la enquanto patente ser o que ela é. Sem nenhuma imposição. O que eu vou fazer apenas de modo amoroso contemplar essa realidade deitada no chão. Então, esse eros filosófico é bem importante, porque nos ensina que estamos dentro de um quadrante. O quadrante ele ficou claro para mim quando eu fiz esse exercício que o Olavo ensina no COF. Eu sempre faço ele, sempre. Me deito no chão e o quadrante fica claro. Eu sou eu e sou a minha realidade, sou o meu semelhante, sou eu mesmo aqui internamente e percebo que tudo possui uma infinita potência ativa, a onipotência. E eu sinto, enquanto ser ciente, essa realidade. Então isso é extraordinário. É extraordinário. Então, pegando o gancho no Paul Tillich, veja o que ele vai dizer. A filosofia levanta a pergunta pela realidade como um todo. É isso que a filosofia faz. Por isso que filosofia é metafísica. Um cara que está tentando produzir um pensamento filosófico e ele não tem uma preocupação com a metafísica, na verdade ele vai falhar. Então toda filosofia, todo sistema filosófico que está olhando para a realidade, tentando captar a verdade da realidade, necessita da filosofia primeiro. Você vai falhar. Se você quer ser filósofo, quer filosofar, e você não tem preocupações com o todo, você falhará. Então, esse todo aqui, nos meus livros eu uso sempre esse termo. O todo aqui, enquanto linguagem aristotélica filosófica, né? Porque eu tirei isso do Aristóteles, da semântica aristotélica. Esse todo é todo enquanto pan, holon, macro. Pan, todo. Holon é um todo enquanto extensidade. E tomo o conceito de extensidade a partir do Mário Ferreira Santos, o conceito de intensidade e extensidade. O estender, aquilo que se estende. E aquilo que se estende com a dimensão quantitativa. Porque eu só posso entender ou entender a realidade
de modo intuicional. Eu uso a minha intuição e vou heterogeneizando a realidade. A ideia do todo e parte todo. Mas para usar aqui o próprio Leibniz, é a mônada simples. É a mônada simples, que possui um agreganto partesial de partes. Mas toda a filosofia, ou a filosofia de modo geral, deve levantar, como dirá o Paul Tillich, a pergunta ou as perguntas pela realidade como um todo. Veja o que o Tillich continua nos ensinando. Ela quem é a filosofia, ela pergunta pela estrutura do ser. Lembra do Heidegger, que eu falei no último vídeo? Ser e ente. O ente, enquanto dimensão aristotélica, o fático, a escada de Jacó. Lembra daquele quadro do Rafael, onde Aristóteles está apontando para baixo e Platão para cima? Aquilo ali, a gente só pode compreender aquilo ali, aquela pintura, aquela obra de arte, a partir da escada de Jacó. Então, a mãozinha para cima e a mãozinha para baixo, as duas coisas juntos. Como assim a mãozinha? A mão de Aristóteles e Platão na obra de arte. Se não me engano, o pintor foi Rafael. E Platão e Aristóteles estão no centro da pintura. Aí tem os vários filósofos que estão em zonas periféricas, né? A simbólica daquela pintura é extraordinária e faz todo sentido. Eu lembrei do Alt-Het. Toda filosofia são notas de rodapé a Platão. Eu colocaria também Aristóteles. De fato é isso. Então, a ideia do Heidegger de ente ser é clara aqui. Então, quando eu olho para um ente qualquer que assume uma dimensão fática, seja esse ser ente fisicalista, biologista modelado enquanto inanimado, ou ser intermediário enquanto reino dos animais, ou um ser sujeito enquanto o Homo sapiens religiosos, ele possui ser ontologicamente falando. Então, a filosofia pergunta pela estrutura do ser, pelas leis universais, e responde o Paul Tillich, e responde em termos de categorias, leis estruturais, conceitos universais. Fato. Ela deve responder, segundo Tillich, em termos ontológicos. Então, para Tillich, a ontologia, dirá ele, é a análise daquelas estruturas do ser com as quais nos deparamos em todo encontro com a realidade ôntica, né? Este era também o sentido original de metafísica. Então ele resumiu o que é metafísica. Então, assim como, por exemplo, Doivre, Paul Tillich, ele via como problemático usar o termo metafísica. Ele preferia usar o termo ontologia, mas ele está descrevendo algo, né? Ele não está necessariamente colocando a sua opinião. Eu discordo do Doivre. Por exemplo, na minha humilde opinião, a filosofia do Doivre é uma filosofia metafísica. Porque o Doivre criticava a semântica metafísica. Ele não gostava de chamar a filosofia da ideia cosmonômica de metafísica, porque ele era muito crítico ao Aristóteles. Porque ele partia da ideia do motivo base. Então, o motivo base, matéria e forma, que é uma cosmovisão religiosa, acabou infiltrando-se na filosofia aristotélica e platônica também. E ele é um crítico a isso. Não vou entrar nessas vias aqui, mas é um ponto importante que eu discordo. Eu acredito que ontologia e metafísica são quase que sinônimos. Eu talvez via isso de modo contrário. E outros filósofos também, como o próprio Paul Tillich. Então, para o Tillich, a filosofia levanta a questão da realidade como um todo, pão, não macro, como eu acabei de falar. Só que ele é teólogo, gente, e ele coloca a questão da teologia. A filosofia levanta a pergunta, a teologia responde a pergunta. Tá entendendo?
Então, tanto a filosofia quanto a teologia, elas são duas ciências que devem estar casadas. Não devemos separar essas duas. Claro, ambas possuem uma diferenciação enquanto dimensão epistêmica teórica, mas não podemos separar. Por isso a importância da metafísica. É enquanto metafísico que nós chamamos a filosofia e a teologia, e a gente mistura tudo isso. Por isso que a filosofia quadrante, ao mesmo tempo, parece que eu estou fazendo teologia. Muita gente já falou isso. Isso está parecendo teologia e ao mesmo tempo parece filosofia. Por quê? Porque só o metafísico pode fazer isso. Quando eu leio, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos, há momentos que parece que o Mário está falando de teologia, mas não, ele está fazendo metafísica. E o Paul Tillich está nos ensinando isso. Então, se para o Paul Tillich a filosofia levanta a questão da realidade como um todo, a teologia levanta de modo respondentativo, perdão aí pelo neologismo, só para ter um fio condutor sintaticamente falando. A teologia busca a preocupação última no eu que vai até a realidade. Aí vai entrar aquilo que eu chamo de quinariologia, que eu vou explicar isso depois, que é a antropologia da filosofia quadrante. Acho que eu já falei em alguns vídeos aqui no meu canal sobre isso. Essa ideia aqui da quinariologia vai trabalhar 5 perguntas últimas. A última pergunta, ultimacional, é a pergunta enxamasiológica, enquanto enxamá. O que é enxamá? É a alma eterna. Judaicamente falando, a alma possui 3 aspectos: a ruach, a nefesh e a enxamá. A ruach é o fôlego de vida, a nefesh é a que mantém o corpo biótico vivo, a enxamá é a alma que sobrevive pós-morte, é a alma eterna, é a minha eternidade, é a alma que vai até Deus. Então a alma é uma coisa só que se divide-se em 3 aspectos, é uma tríade almática. Então a ideia aqui de preocupação última refrata muito bem com a ideia do dove de coração e com aquilo que eu vou beber da tradição judaica, Enxamá. Eu uso a questão da Enxamá na filosofia quadrante para aprofundar a questão da antropologia. Então, de fato, está corretíssimo. Porque não tem como olhar para a realidade sem o eu. E o eu é o eu da Enxamá. Então, toda vez que eu vou fenomenologicamente para a realidade ou observo e acatamento a realidade, eu observo com o meu eu religioso, com o meu coração enxamasial. Tá entendendo? Então não tem como colocar-se neutro. Por isso que a fenomenologia necessita da enxamá. E o Paul Tillich está correto. É a relação filosofia e teologia. Então se a filosofia levanta a questão da realidade extremamente, enquanto sua totalidade, enquanto um todo aí, pânulo ou macro, a teologia levanta a mesma questão, buscando, porém, uma preocupação última, que está no eu. É o entendere. A filosofia se estende. A teologia entende. Entende enquanto entendere, o tender para dentro de mim. Mas tanto a filosofia quanto a teologia, segundo Tillich, levanta a pergunta pelo ser. Que ser? O ser em si mesmo e o ser para nós, ou o ser para mim. Esse ser em si mesmo, fenomenologicamente falando, é o ser aí na realidade. Esse ser para nós, ou esse ser para si, é o eu outro. É aquilo que eu vou chamar de eu tutus. Eu, segundo o princípio quadrante. Tu, dualítico, e tus, multíplico, quarto princípio quadrante, o que eu vou batizar de outro. Então, para o Tillich, o filósofo olha para a totalidade da realidade para descobrir dentro da estrutura da realidade a sua totalidade enquanto ser. Já o teólogo deve olhar onde se manifesta aquilo que o preocupa de modo interno e de modo último. Essa preocupação religiosa última que todos nós temos. Deus colocou a eternidade em nossos corações. E é por isso, aqui vem a filosofia quadrante, é por isso que todos nós temos um absoluto. Ou é Jesus Cristo, seu Deus, ou é outra coisa, ou seja, um ídolo.
Ok? Então, dentro dessa mesma empreitada outilichiana, o Mário Ferreira dos Santos vai também nos ensinar sobre metafísica. Eu vou ler aqui o que ele escreveu em Filosofia e Cosmovisão. Veja o que ele diz. A filosofia supõe um conhecimento inteligível, sem conteúdo empírico. Isso aqui, gente, um aristotélico vai discordar. Lembra da escada de Jacó e a mãozinha de Aristóteles? Não, desça. Essa ideia do mundo das ideias tem alguns problemas, segundo a perspectiva aristotélica. Então, não. Primeiro parto do mundo, estou partindo do mundo fático e subo a escada. A filosofia deve ser feita assim. Está correta? Está correta. Mas, platonicamente falando, não. Ou seja, eu não necessito necessariamente de um conteúdo empírico. Por quê? Porque eu estou descendo a escada de Jacó. E o Mário continua. É ela que é a metafísica. É ela fruto de uma atitude intelectual. Ou seja, descendo a escada de Jacó, né? Então, estou descendo a escada de Jacó. Saí da nous, captei por meio do meu aparelho lógico, com uma espécie de iluminação, fui até a nous do um primordial, do Deus totalmente outro, e captei. Isso se dá por meio de uma atitude intelectual, consciente e reflexiva. Então é uma tríade, né? É intelectiva, consciente e reflexiva. Esse reflexivo é bem importante, porque eu vou descendo a escada de Jacó fazendo uma reflexão, jogando as leis ontológicas no mundo fatídico, descendo a escada. O Mário continua. Não é o pavor que a inspira, ou seja, não é o pavor, o medo que inspira o metafísico, enquanto o platônico descendo a escada de Jacó, que o inspira a ontologizar a realidade nessa descida. Aí o Mário diz, mas a curiosidade ante o mistério dos enigmas da existência, ou poderíamos colocar aqui de modo mais genérico, da realidade, de modo mais geral, né? Sem ser tão específico. Até porque o Mário usa o conceito aqui de existência enquanto forma fora. A existência é aquilo que assume forma fora. Então é a realidade. É a assistência que assume existência enquanto forma fora. Aí o Mário diz: a metafísica se converteu na ciência que os estudos em geral, em suma, num saber do transcendente, do que transcende o físico, o experimental, o empírico. Então, aristotelicamente, a metafísica, gente, ao subir a escada de Jacó, de modo aristotélico, há esse transcender do mundo físico, mas subindo a escada. Platonicamente, falando não. Platonicamente, a gente já parte de um conhecimento inteligível sem o mundo empírico fático. Tá entendendo? Novamente, a escada de Jacó explica o pensamento aristotélico e o pensamento platônico metafisicamente falando. Claro, não explica as nuances, os pormenores, né, das filosofias desses dois grandes gênios da história da humanidade, os dois maiores filósofos que já existiram. Então, para o Mário, a metafísica ela é um conhecimento epistêmico, inteligível, ela busca uma atitude, ela é atitudinal. Por ser atitudinal, é reflexiva, enquanto reflexão da consciência, que desce a escada de Jacó. Então, sua inspiração, segundo o Mário, não veio de um pavor, mas de um mistério. De um mistério. Que mistério? O mistério daquilo que está oculto. Eu voltarei a falar sobre isso quando eu trabalhar os 12 vetores eidéticos. Porque buscamos a revelação da realidade. E a realidade está sempre oculta.
Isso é uma inverdade. Eu acabei de falar que é impossível de esgotar a realidade. Por quê? Porque a gente não captou tudo de um ente. Muito menos captou, ao olhar para o ente, o ser, as estruturas ontológicas, as leis universais. Então, a filosofia vai sempre existir justamente por causa disso. Por causa desse mistério que nos inspira. É um mistério. Por isso, filosofar é a ação de submissão. Eu me submeto a essa realidade que é tão gloriosa, é tão extraordinária, porque Deus estruturou ela e deu existência àquilo que não existia, meio ontologicamente falando. Então é extraordinário. Então, segundo Mário, essa inspiração é oriunda de uma curiosidade ante esse mistério. É o enigma do terceiro princípio quadrante, dessa existência do terceiro princípio. E essa curiosidade, ela é transcendente, ela transcende a fisicalidade. Por isso que metafísica é para adultos. Estudar metafísica é para adultos, não é para gente tola, não é para gente otária. E leva tempo, é para a vida toda. Já tem mais de 10 anos que eu estudo isso aqui e eu não sei nada ainda. Sei nada. A filosofia é para adulto. Tá entendendo? Então é isso. Essa foi a parte. Vamos dar parte 2. Sobre o que eu queria falar sobre metafísica. E aqui eu encerro essa parte. Na parte 4, eu irei começar a falar de alguns pontos da metafísica da filosofia quadrante. Ok? Onde eu vou trabalhar aí aquilo que eu chamo de os mandatários e a teoria cronotópica, ou a teoria da sufixação ontológica, fazendo uma analogia com a prefixação ontológica simbólica que o Mário produziu em Ontologia e Cosmologia. Livro bem interessante e muito importante para entender a metafísica do Mário aplicada na década sagrada. Até porque a gente deve fazer esse diálogo aí simbólico entre as 10 leis pitagóricas e a teoria da assistência. Assistência que vai se prefixando-se ontologicamente, de modo cronotópico. Ou seja, é a assistência que vai existindo, persistindo, consistindo, assistindo, enquanto assistência, né? E assim sucessivamente. Então, é isso. Então, no próximo vídeo, na próxima aula, nós já começaremos a falar sobre a filosofia quadrante e as minhas especulações metafísicas. E veja, eu vou explicar a ontologia do Doiver, a ontologia do Aristóteles, a ontologia do Mário Ferreira dos Santos e, vamos dizer, os entrames metafísicos, religiosos do Antigo Testamento e o Olavo de Carvalho. Tudo isso aqui, gente, é o que estrutura aquilo que eu chamo de os mandatários e a teoria da sufixação ontológica. Tá entendendo? A ideia do círculo de latência do Olavo é muito importante. Então eu vou explicar primeiro as bases daquilo que eu chamo de os mandatários e sufixação ontológica para depois falar delas. Ok? São apenas as minhas especulações metafísicas. Não estou descobrindo a roda, até porque estou deixando claro as minhas influências. No primeiro vídeo eu falei isso, né? Falei quem são as minhas influências. Eu vou escrever 10 livros falando das bases filosóficas da filosofia quadrante. É o status questiones da filosofia quadrante, a base fundamentativa. 10 livros. Então, o que eu estou produzindo não surgiu do nada, não surgiu da minha cabecinha. Tem uma gama de filósofos que me influenciou.
começando com Doivre e terminando com... eles não são necessariamente filósofos, mas me influenciam muito, né? Que é o Leonardo Ravenhill e o Karl Barth. Então, é mais de 10 filósofos, né? Até porque em um dos volumes, na verdade, 2 volumes, eu vou trabalhar a obra de 2 autores. Um dos volumes eu vou trabalhar a obra do Kuyper e do Bauman, e outro volume eu vou trabalhar a obra do Leonardo Ravenhill e do Karl Barth. Então são 10 volumes. Mas, se eu não me engano, 12, 13 autores aí que influenciam aquilo que eu chamo de filosofia quadrante. Então, a galera acha que surgiu do nada, já faz mais de 10 anos que eu estudo isso. Já tenho obras escritas, se eu não me engano, 6 obras escritas sobre isso aqui. E é só o começo. Só o começo. É aquela... Porque brasileiro... O Mário fala sobre isso, né? O brasileiro não acredita nas capacidades de outro brasileiro. Agora, se fosse um francês falando aqui, se fosse um estadunidense, se fosse um italiano, aí daria crédito, né? Como é um brasileiro, como pode? O cara é porteiro. Como pode um porteiro dizer que é filósofo, está produzindo um sistema filosófico, uma corrente filosófica, uma filosofia? Isso é inadmissível. Como pode? É inveja. Eu tenho percebido isso. A galera que tem me criticado tem um pouquinho de inveja ali. Porque ninguém parou para criticar. Aí acaba caindo naquela do crítico literário, né? Ah, não, eu vi um erro ali ortográfico no seu livro, no artigo que você escreveu, etc. Então tá errado, eu não vou te considerar filósofo, não. Você é louco, você é doido. Eu estou pouco me lixando. Eu vou beber de todas as tradições, vou beber de vários filósofos e vou trazer mesmo para a filosofia quadrante. Eu sou uma espécie de maluco, eu sou meio doido mesmo. Eu quero estudar hinduísmo, budismo, quero estudar confucionismo, quero pensar tudo isso e misturar tudo. Como o Mário Alves nos ensinou isso. O Brasil, por não ter nenhuma tradição, nos coloca num palco totalmente novo e diferente. Como nós não temos uma tradição, posso dizer que nós passamos até a partir do Mário e do Olavo, né? Mas como nós não temos uma tradição, nós estamos livres para beber de tudo. Então eu posso misturar psicanálise com o judaísmo, ou psicanálise com o texto judaico do Antigo Testamento, Gênesis, a doutrina da queda com psicanálise, misturar Freud, pegar as positividades de Freud e misturar com a Bíblia. Posso pegar lá o confucionismo, fazer sociologia. Tem um autor que eu esqueci o nome dele, que ele fez isso. E ele tem uma produção que acaba possuindo pontos de contato com aquilo que eu chamo de quadrante. Eu esqueci o nome dele, me perdoa, perdão. Mil perdões, eu esqueci o nome dele, tô tentando lembrar aqui, mas eu não me recordo. O cara pega, está estudando tudo e tenta misturar tudo, tenta misturar aspectos de determinada ciência com religião, com filosofia. Claro, a gente tem que fazer isso de modo sistemático, consciente, com muita reflexão, com muito cuidado, mas nós temos essa capacidade de fazer isso. Então é por isso que eu pego o Doivre e o Mário e misturo mesmo. Por isso que eu pego o Olavo e o Mário e misturo mesmo. Por isso que eu vou lá ter os filósofos tomistas e os filósofos agostinianos e misturo. Por quê? Porque seja subindo a escada ou descendo a escada, ambos estão buscando a verdade da realidade. E novamente, a filosofia quadrante não é uma filosofia de especialista. Eu não sou nenhum especialista. Eu não sou especialista em ninguém. Eu sou especialista da filosofia quadrante. Tudo que você me perguntar sobre a filosofia quadrante, eu vou responder. Tudo. Tudo. Eu sei tudo sobre ela. Sei tudo sobre ela. Muita coisa ainda
Não está em papel, não consegui escrever ainda, mas eu sei tudo sobre ela. Tudo que você me perguntar, eu responderei. Agora, se você me perguntar sobre a filosofia de Kant, aí é outra coisa. Se você me perguntar sobre a filosofia do Olavo, do Mar, aí já é outra coisa. Eu não sei tudo da filosofia desses caras. Como eu tinha dito, muito menos da filosofia do Doyle, que é o filósofo que eu mais estudei. Eu aprendi a filosofar. Você não aprende filosofia, né? Como dirá o Kant e o Mário. Você não aprende filosofia, você aprende a filosofar. Então, eu aprendi a filosofar com o Hermann Doyle, velho. Ele me ensinou a filosofar. Ele me ensinou a fazer metafísica. O que eu sou hoje, eu agradeço primeiro a Deus, depois ao Hermann Doyle, enquanto filósofo. Então, o Doyle é central para mim. É um filósofo que eu vou levar por toda a minha vida, porque ele me ensinou a fazer filosofia. Ele me ensinou a filosofar. Tá entendendo? E é muito importante eu gravar esses vídeos. Eu tô com 29 anos, vou fazer 30 agora em novembro. E é muito importante eu gravar isso hoje. Porque vai servir para as próximas décadas. Então, acredite em si. Acredite nas suas possibilidades. Ok? Faça o dever de casa. Mas acredite nas suas possibilidades. Vai chegar o momento da filosofia quadrante furar bolhas. Eu acredito nisso, vai chegar o momento. Mas eu penso a longo prazo. Eu penso, gente, daqui 20, 30 anos. Não estou pensando no agora. Por isso que eu nem me preocupo com críticas. Nem me preocupo. Porque eu estou pensando daqui 25, 30 anos, 40 anos. Meu pensamento é esse. E espero que, se a filosofia quadrante não servir para nada, que ao menos sirva para fazer a cama. Para o Mário, cama introdutória. Para o Olavo. Para os grandes filósofos. Eu sempre digo isso. Se a filosofia quadrante não servir para nada, se ao menos ela servir como uma meta introdução filosófica, a ideia do quadrante, né? Ela já fez o seu dever de casa. Eu não quero ser o maioral, o grande filósofo. Não quero superar ninguém. Quem sou eu perto do Mário e do Olavo? Nada. Eu só tenho a aprender com o Mário e com o Olavo. Eu sou um nada. Quem sou eu? Eu só tenho a aprender com eles. Quem sou eu? O Mário e o Olavo é muito grande. Se ao menos conseguir chegar, como diz aqui na Bahia, né? Na sujeira da unha, né? Do Mário e do Olavo, tá de bom tamanho. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.